E aí, pessoal, a postura dos presidentes, dos dirigentes, o motivo do Grêmio não ter participado da coletiva de imprensa ontem após todos os episódios e uma informação: o assunto não está encerrado para o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Gente, ontem um dos fatos mais marcantes da trágica tarde, terrível tarde para o Clássico Grenal, para o futebol do Rio Grande do Sul, para o Internacional, para o Grêmio, foi a ausência do presidente do Grêmio na coletiva que contou com Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, e Alessandro Barcelos, presidente do Internacional. Essa coletiva informava oficialmente o adiamento do jogo para uma data que vai ser marcada, que a gente está atrás dessa informação, ou dia 7 ou dia 9 de março, mas que ali se contou outras coisas e se criou uma ideia de se tentar uma unidade contra a violência. E por que Romildo não participou dessa reunião? Por que o presidente Romildo fez questão de falar fora daquele ambiente? Hoje, em entrevista à Rádio Bandeirantes, para Ribeiro Neto, pela manhã, o presidente Romildo Bolzan esclareceu de forma muito transparente. E confesso para vocês que fiquei orgulhoso do presidente Romildo Bolzan e da forma como ele tratou esse assunto. O presidente disse: não poderia botar panos quentes em algo tão grave, não poderia contemporizar. Qualquer ato ali de unidade não demonstraria o que aconteceu à tarde. E mais, este assunto não está encerrado. Precisamos saber o que aconteceu. Nós precisamos condenar. Um gesto de vandalismo desse porte precisa de condenação e mais de investigação. E aí avançou. O Grêmio vai encaminhar andamento e pedir punições. O Grêmio não vai silenciar diante desse ato. A postura do presidente desde o primeiro momento, quando entrou no estádio Beira-Rio por volta de 5h20 da tarde de ontem, foi muito forte e muito firme. A primeira frase foi: não vamos jogar. Teve um ato aqui que acabou agredindo os jogadores, atingiu de forma mais forte um ou dois jogadores e nós não vamos jogar. E ali se viu a postura dele, que foi de entendimento de que o esporte, o resultado esportivo, ele precisa estar em segundo plano quando o assunto é saúde, violência, dificuldades pessoais, tudo é segundo plano a partir destes pontos. E ele definiu isso e deu o tamanho do negócio. O presidente do Internacional tomou uma postura que eu considero naquele momento ainda muito nervoso, um pouco diferente. Ele condena e faz uma vírgula. E nessa vírgula ele coloca o desnível técnico na discussão. E depois ainda pondera que a imprensa é responsável por aquele tipo de ato. Não vou entrar muito nisso. Depois ele foi ao Twitter e de alguma maneira se desculpou disso. Tá tudo certo. Não podemos levar adiante essas situações. Só que essa frase aqui, eu não vou entrar na discussão da imprensa, tá? Eu não vou entrar. Porque a imprensa, ela vira o mal de todas essas questões, porque ela é que divulga. Só que ela divulga os atos. Então a gente não pode transformar o divulgador no criminoso. Quem faz o crime não é quem divulga o crime. Quem faz o crime é o criminoso. Então, não vou entrar nessa porque essa é uma discussão muito mais ampla e eu não vou cair nesse papo aqui não, tá? O que eu quero discutir é a postura. Porque hoje, mais uma vez, mesmo depois do que falou o
o presidente do Internacional e principalmente o pedido de desculpas ou de ponderação do presidente, e que eu aceito, porque acho que é importante que a gente tente manter uma regra um pouco mais harmoniosa entre as partes. O vice-presidente Dani Dubin, que foi protagonista na semana passada, fazendo provocação barata ao Grêmio, voltou a falar em desnível técnico, no âmbito da decisão de não jogar. E hoje a informação é, o Inter vai pressionar para que o próximo jogo do Internacional seja contra o Grêmio, mudando a data das rodadas do próximo final de semana. Por quê? Porque a preocupação é o nível técnico, é o número de amarelos, é... Gente! Não é isso que está em discussão aqui. A gente tem que saber... O Inter, através das suas imagens ontem, indicou, eu já disse isso no primeiro vídeo, pessoas que teriam participado. A polícia não conseguiu identificar, nós temos que identificar. Saiu de dentro ou não saiu de dentro? O Grêmio vai dar andamento a isso aqui. O Grêmio vai pedir punição severa aos atos que determinaram o cancelamento de uma partida de futebol porque um jogador tomou uma pedrada na cabeça que estava dentro de um ônibus chegando. Tem que saber. E o nível técnico, o desnível técnico, isso aqui é nada perto do contexto que a gente está vivendo. Vocês não estão se dando conta? Enquanto uns pensam em resultado de campo, os outros estão vendo que o futebol está indo por um caminho sem volta, de violência e de incomodação. E essa violência e incomodação das pessoas, elas vão tirar público do estádio, vão tirar apaixonados dos clubes, e o problema vai ser maior. Teve gente que discutiu, claro, agora vamos falar de torcida única, não pode ter mais... O que tem a ver a torcida com isso? Era um ônibus do Grêmio indo pro jogo, não tinha um torcedor do Grêmio naquele caminho ali. O que tem a ver com torcida única? Então, e aí começam as narrativas para tentar, viu, o estacionamento teve briga. Não é isso que está em discussão. Não é isso que está em discussão. Nós temos que parar de responder violência com atos de violência. Nós temos que tentar ponderar o que nós estamos fazendo com o futebol. Eu disse aqui para você sem nenhum problema, eu não vou condenar pro resto da vida o presidente do Inter porque ele errou uma frase. Só que quando no outro dia um vice-presidente faz a mesma frase e o pedido é de tentativa de mudança de calendário, eu preciso dizer o seguinte, gente, parem e pensem. Vamos pensar. Vamos tentar tirar disso aí algo mais produtivo. O Campeonato Gaúcho de 2022 não é o último campeonato das nossas vidas. O Campeonato Gaúcho de 2022 está manchado para o resto dos dias. Como o campeonato que teve um ato de violência de um torcedor do Internacional, sim. Foi um torcedor do Inter que jogou aquela pedra e ele vai se investigar, mas a tendência é que um deles estava dentro do terreno do Internacional. Porque não vamos passar pano. E não tem problema em não passar pano. Condenações, elas precisam, principalmente as condenações no âmbito da violência, elas são dos CPFs. Mas nós precisamos montar mensagens. Não adianta a gente ficar rindo disso. Tem no Twitter, é só olhar. Pessoas se indicando como os caras que fizeram o ato, como se isso fosse uma vitória de alguém. E aí a gente passa mensagens falando no resultado financeiro, desnível técnico dos cartões. O Grêmio quis adiar porque o Grêmio tinha um jogador lesionado. Vamos lá, gente. A gente pode mais que isso. Eu tenho certeza que pode mais que isso. Existem situações aqui que a gente vai discutir durante os próximos dias. A principal delas é essa. O Grêmio vai encaminhar e vai pedir punição. Qual será a punição ao Internacional se o torcedor estava no pátio do Inter? Qual será a punição? Vocês já pararam para pensar? Qual seria a punição? Essas são situações que a gente precisa discutir.
É isso que o Grêmio propõe e é por isso, e foi por isso, que o Grêmio não quis sentar-se à mesa com o presidente do Inter e o presidente da federação para passar uma ideia de unidade em algo que ainda sequer foi investigado. Sequer foi investigado. Então, muitos capítulos ainda por aqui. Eu só peço o seguinte, tirem a camisa agora. Isso aqui é muito mais sério do que uma vitória do Grêmio ou uma vitória do Inter. Isso aqui vai encaminhar o nosso futuro como estrutura. Isso aqui. Isso aqui. Passar pano para isso aqui é institucionalizar a barbárie. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.